2021, né, foi um ano da pandemia, e apesar do avanço da vacinação e da preocupação realmente com a variante Ômicron, né, a tão falada tese de retomada acabou não tomando forma realmente aqui, né? Tiveram alguns setores, inclusive, que sofreram mais na pandemia, né, e ainda não mostraram recuperação, com alguns ativos atingindo patamares, inclusive, mais baixos do que os piores momentos de 2020. Como que você tem avaliado esse impacto aí do coronavírus no próximo ano, né? Assim, quais setores que podem ser afetados ou, finalmente, mostrar essa esperada recuperação? Lembrando que a gente também já tem, claro, como eu falei logo no início, um bom avanço aí das vacinas, né? Vamos lá, Débora. Qual é a nossa visão aqui? A gente viu que o grande problema que causou, assim, primeiro a gente viu uma recuperação muito rápida em V, né? Inclusive, e no mundo todo, de uma forma geral, né, as políticas econômicas de fornecimento de apoio, né, com bolsas e com colocação de liquidez na economia para administrar as consequências do lockdown no mundo todo, ela teve efeito praticamente no mundo todo, e a gente viu uma recuperação econômica muito forte. Agora, a gente está sofrendo as consequências desse excesso de liquidez. A inflação, que a gente está falando aqui no início da nossa conversa, né, que está gerando todo esse problema agora de aumento na taxa de juros, é um problema global e todo mundo está sofrendo. E aí, entrando aí para a perspectiva de 2022 que a gente está olhando, esses são os pontos que a gente tem que ver, né? Se essa inflação é transitória, se ela né, quer dizer, com a retirada desses estímulos monetários que foram feitos aí para administrar as consequências do lockdown, né, a questão social, se a retirada desses estímulos agora vai ter consequência aí na inflação, né, diminuindo a pressão inflacionária e, consequentemente, diminuindo a pressão aí no Banco Central para ter políticas mais restritivas políticas monetárias mais restritivas, né? Ou seja, basicamente subir mais taxa de juros. Se essa inflação então se mostra transitória, isso é um bom sinal para ativos de risco, né? E no mundo todo, né? Infelizmente, a gente não teve uma performance econômica, principalmente nos ativos de risco, tão boa como no mercado americano. O mercado americano, desde a pandemia, né, praticamente subiu mais de 30%. Né? A gente, apesar de ter uma valorização positiva, ainda estava em dólar, principalmente em moeda forte, a gente ainda não recuperou os patamares de 2008. Mas eu acho que isso aí tem a ver com o ciclo de longo prazo de commodities, que pode reverter, inclusive, nos próximos anos. É muito raro a gente ver, se a gente admitir que a história vai se repetir, né? E os ciclos de commodities, ele já deve, né, o ciclo de baixa de commodities, ele deve estar mais próximo do fim, ou provavelmente já acabou, e já estamos num ciclo de recuperação dos ativos reais. E, portanto, a nossa bolsa, né, a bolsa brasileira, o Ibovespa principalmente, tem muita exposição a commodities, ele deve mostrar nos próximos anos uma recuperação em moeda forte, né, em dólar. Então essa é a nossa expectativa. Acho que essa é a grande variáveis que a gente tem que olhar. Inflação, se a inflação continua, se a inflação continuar, isso é um problema sério, porque o Federal Reserve vai ter que aumentar os juros de forma mais forte, né? Isso tem um problema nos ativos de risco, né? A Bolsa Americana vem subindo há mais de 10 anos também, isso pode acabar gerando uma correção muito forte e uma recessão econômica, que aí uma recessão econômica nos Estados Unidos acaba evidentemente repercutindo no mundo todo, entendeu? Mas acho que a mensagem positiva aí que, como o David falou, a gente não pode ficar... A gente tem que ter um planejamento e a gente não pode ficar à mercê dos ruídos e das informações e todas as incertezas de curto prazo que existem, porque senão a gente vai ficar paralisado e vai acabar adotando ações que não têm consequência que interesse para a gente na nossa formação de patrimônio de longo prazo.